que é que vocês imaginam que seria essa análise sensorial? Oi, tem alguém aí? Prof, eu imagino uma análise mais minuciosa, algo assim. Mas esse nome sensorial, né, ele não te traz nenhuma ideia do que possivelmente seria, né? Os sentidos. Uhum. Então, são as análises que a gente usa, né? Os sentidos, né? E eu não sei se vocês já viram, né, em alguns locais tem o que a gente chama de clube dos testadores, ou clube de pessoas que testam, ou então pessoas que são, eu posso dizer, profissionais em testar determinada coisa, como, por exemplo, uma pessoa que é sommelier de cerveja, uma pessoa que é sommelier de vinhos, né? Uma pessoa que testa queijo. Então, a própria pessoa, né, ela vai ter um paladar, né, diferenciado, né, para poder conseguir avaliar, testar um novo produto usando, né, a sensação, né, que são os sentidos, tá? Então, como a gente já definiu, né, a análise sensorial, ela vai ter o objetivo de provocar, medir, analisar, interpretar, ver as características dos alimentos, de que forma? A partir dos 5 sentidos. A visão, né, o olfato, paladar, a própria audição, né? E aí eu estou falando de audição no alimento. Que associação é essa de audição e alimento? Oi, gente. Tá todo mundo dormindo, né? Professora, eu não sei, viu? Essa daí, não faço a mínima ideia de que seja. Então, quando você mastiga, né, mesmo de forma educada, você não ouve muitas vezes o som da sua própria mastigação. Não tem alguns alimentos que são mais crocantes, a gente não consegue ouvir. Então, a própria crocância, mesmo no paladar que a gente sente, na própria audição, você não ouve o mais crocante, faz um pouquinho mais de zoada, mesmo você sendo uma pessoa extremamente, né, educada para mastigar. Então, é essa sensação que a gente associa, por exemplo, os sons, né, que o próprio alimento, né, ele pode estar envolvendo no momento que a gente se alimenta, tá? Então, cada sentido, obviamente, quando a gente fala de olfato, a gente sabe que é o próprio cheiro da comida, a visão, né? Quando a gente olha para a comida, a sensação que a gente olha ali para a comida, que aquela comida está expondo, né? O próprio tato, né? No momento da mastigação, que você está sentindo ali na língua, né? A gente tem essa sensação. Oi? Tem uma pessoa esperando para a senhora aceitar o convite. Ainda não está aparecendo aqui, não. Porque assim que aparece, eu coisa. Peça a ela, se acontecer isso de demorar muito, fechar e abrir de novo. Porque não está aparecendo aqui, não. Viu? Então, historicamente, né, para que hoje a gente aplicasse e utilizasse essas técnicas, né, de utilização da análise sensorial, tá? Tem uma história por trás disso, né?
Primeiro, os critérios técnicos da indústria eram tipo o que o dono achava adequado, e aí o dono achando adequado, né, fazia esse tipo, né, de modificação no alimento ou não. E a preocupação começou, né, a se instalar, né, primeira vez lá em cervejarias e destilarias, né, na Europa, porque as pessoas, né, que utilizam bebida alcoólica, elas são um pouco mais exigentes, então se fez, né, necessário esse início de análise sensorial para poder avaliar e ver como é que tem essa aceitação, né, no mercado. E depois, na Segunda Guerra Mundial, se teve, né, começou a se empregar, né, porque os alimentos muitas vezes eram rejeitados pelos soldados lá do exército, e isso tinha um grande problema, né, porque se os soldados não se alimentavam, né, não tinha tanta força e tanta energia para poder lutar lá na guerra. Então, começou a se avaliar, né, os sentidos e como é que essa comida, como é que esse alimento chegava, né, para a população que iria consumir. Né. Entre os anos de 50 e 70, né, alguns atributos primários foram associados nessas análises e qualidade sensorial do alimento nos órgãos, né, começaram a regulamentar os testes, como fazer essa normatização e depois, né, se aplicou testes estatísticos, né, para poder comparar e avaliar essa aceitação. E na década de 70, né, depois da década de 70, né, o Instituto of Food Technology, né, que foi, né, que estabeleceu quais são esses parâmetros e as funções e os alimentos e condições fisiológicas que a gente associa a esse tipo de alimento. Tá? Então, a ideia de se ter uma análise sensorial é justamente essa, né? De ver o controle da qualidade no processo de fabricação, desde a matéria-prima. Tá? Eu não sei se vocês já participaram, né, de algum momento de análise sensorial de algum alimento, tá? Mas os produtos para saírem para o mercado, né, eles são avaliados, né, dentro da própria indústria, né, mesmo depois do processo de fabricação ali, sempre tem uma amostra que vai ser testada, que vai ser avaliada, e são avaliadas ou por especialistas ou por pessoas que são público-alvo para poder utilizar esse alimento. Também ver, né, depois da estocagem, a variação de qualidade, se no estoque, né, no momento que está estocado o alimento, se tem variação nessa qualidade, e também controle de mercado, quando a gente consegue comparar algumas marcas. Né? Tem testes onde a gente compara com marcas que já são ditas como as melhores no mercado, por exemplo, as pessoas que gostam de cerveja, né, falam muitas vezes que Skin não é muito bom, mas melhorzinho é Skol, mas Skol não é tão bom. Então, por exemplo, a Skin pode fazer testes onde ela consiga comparar a Skin e o Skol e ela, né, atribuir, fazer modificações no produto dela, na cerveja, onde ela, né, seja tão aceita quanto aquele produto que é dito como melhor no mercado. Né? E também, como objetivo final, quando a gente fala de indústria de alimentos, é vender. E na venda eu preciso, né, chegar no sentido onde eu tenha e forneça uma satisfação, né, total para o meu cliente. O meu cliente ele tem que, né, estar satisfeito por aquele alimento que eu estou comercializando, ok? E aí, quando vocês olham esses tipos de alimento, qual a impressão que vocês têm na visão?
Acorda, gente. Qual a impressão quando vocês veem esses tipos de alimentos? Misericórdia. Temos logo uma impressão, uma coisa nojenta. Algo que Pensa você logo em nunca infecção. comeria, né? São produtos, são alimentos que pessoas lá fora comem, né? Aqui, por exemplo, né, pessoal oriental, né, eles se alimentam desse tipo de animal, né, de escorpião. Aqui, por exemplo, é aquele da cultura francesa que eles comem, que é o caramujo de jardim, né, que é o escargot. E aqui é um produto regional que a gente tem no norte do Brasil e também no interior da Bahia, que o pessoal se alimenta. E para mim é algo que me remete a um sabor bom, que é a maniçoba, né? Então, culturalmente, né, são alimentos que, se você não tem contato com esse tipo de alimento, a gente não traz uma boa impressão, né? Não tem uma boa impressão, não tem uma impressão de qualidade, né, e de bom sabor, mas garanto que tanto os orientais quanto os franceses e o pessoal do interior da Bahia e do norte, eles, né, teriam a impressão, né, de algo agradável. Então, comida é uma questão muito cultural. Por isso, né, a importância de você testar o mercado. Imagine aqui, se eu quisesse vender no Brasil um monte de aranha ou de... Ixi, esqueci o nome desse bicho de novo. Né? Ou vender escargot, por exemplo, não seria bem aceito no mercado. Né? Mesmo assim, a primeira impressão que eu tenho das pessoas é de algo que ou vai ser ruim, ou que vai trazer infecção, né? Ou que é nojento, né? Então, a importância dessa análise sensorial está dentro, né, desses parâmetros. Né? E agora, qual a impressão que vocês têm? Agora é de algo. Agora deu até fome, né? Agora é um negócio. Até fome teve, né? Justamente. Então, como vocês veem, essa questão cultural muito forte, né? Quando a gente está vendo alimentos que são comuns, alimentos que a gente conhece o sabor, né, e sabe a questão do conforto, da palatabilidade, ele está extremamente, né, associado a esse tipo de coisa, tá? Então, a gente tem, né, essa associação do alimento nesse sentido. Então, essa é a importância de se ter a análise sensorial. E tudo isso, né, já gerou algum sentido. Alguém já me falou assim, me deu fome. Então, no olhar, né, você já teve até salivação, acredito, né, nesse primeiro momento, pensando, né, nessa pizza, nesse sorvete, principalmente se a gente não está tendo contato nesse momento, né, de reclusão, não está tendo contato com esse tipo de alimento, aí que a gente, né, aumenta essa sensação. E a ideia justamente, né, é essa no momento que eu já começo, né, apresentando o alimento, que eu já começo, né, mexendo no sentido da, né, visão. Então, o alimento, a gente, como aquela frase que muita gente usa, né, a gente já come, né, pelo olho, a gente já começa a comer pelo olho, porque justamente quanto mais bem apresentado e mais, né, tiver estimulando a minha visão, provavelmente vai ser uma boa aceitação daquele alimento. Então, a apresentação da comida, a apresentação do prato, né, ela já é, digamos que 50% do ganho, né, que eu posso ter em cima do meu cliente, tá? Então, a gente vai ter esse limiar de percepção, que é um fenômeno mecânico, onde a gente vai ter, né, o início da transmissão do impulso nervoso e o limiar, né, de identificação, e aquilo vai me trazer alguma sensação, né?
para vocês a sensação de olhar aqueles primeiros alimentos foram sensações ruins, né? Algo com estímulo negativo. Já que, né, a gente tem um estímulo, né, positivo quando eu tenho contato com esse tipo de alimento. Então, a gente tem todas as etapas. A primeira etapa é a etapa da visão, a etapa visual. A segunda etapa, do olfato, né? Eu senti aquele cheirinho, reação de Maillard acontecendo, reação de caramelização acontecendo, por exemplo, a gente já consegue associar algo benéfico, né, ou não, naquele alimento, tá? Então, a própria visão, a gente vai associar a cor, o brilho, a intensidade, a tonalidade. Isso a gente vê muito real. Por exemplo, se um alimento ele já está com uma cor que não era para ele estar, eu já não tenho uma grande aceitação, né? Ou então um aspecto esquisito, né? Por exemplo, quando você vai ver uma massa, né? Um macarrão, e aquele macarrão está com aspecto, né, de papado, de molengo. A gente já tem uma aceitação ruim. Pelo menos eu funciono dessa forma, né? A gente, quando já olha aquele prato que não está sendo muito bem aceito, a gente já tem, né, meio que uma repulsa, né? E também a natureza, né, a aparência natural daquele próprio alimento, ou então alguma coisa que é consagrada culturalmente. A gente sabe que esse tipo de chocolate, que é o chocolate, né, que é um bombom, né, de chocolate, a gente sabe que ele tem que ter essa forma redonda. Mas por que a gente sabe? Porque originalmente no mercado os bombons eles foram feitos dessa forma redonda. Então quando você vê de outro formato, você não associa, né, a um bombom de chocolate. Então sempre a gente associa, né, a um bombom ele ser redondinho, né? Por isso que mesmo as marcas novas elas não vão tentar inovar, porque culturalmente a gente já associa, né, a forma, né, aquele formato, algo que eu vou olhar a visão, né, redondinho e não quadradinho, por exemplo. Tá? O outro sentido, né, é o que a gente chama de olfatação, tá? E o olfato, né, a gente vai ter esse cheiro, né, esse odor, que vai ser a propriedade sensorial, que vai ser perceptível, né, pelo órgão olfatativo, lá pelos seus, né, pelo seu nariz. E a gente vai ter notas doces, notas ácidas. Então, no próprio cheiro, a gente já consegue, né, ter a sensação do alimento se, né, ele está associado a algo doce, a algo ácido, a algo salgado, porque a gente vai associar ao que a gente tem de memória, tá? Então, o próprio cheiro, né, o próprio odor, ele vai ter essa sensação. Já o aroma, né, vai ser a propriedade dessas substâncias aromáticas de um alimento e depois, no momento que a gente coloca na boca, lá no final, na região retronasal, né, a gente consegue ter essa sensação e compor o sabor. Então, no momento que, né, o alimento vai para a boca e ainda você você tem a sensação lá das papilas gustativas, mas lá no finalzinho, na região retronasal, você tem aqui o palato, aqui é a boca, abaixo disso aqui, né, a língua, e quando a gente toca, né, o alimento aqui no final, nessa região retronasal, é o que a gente chama de percepção do aroma. E é nessa região retronasal, e aí a gente compõe o sabor. Por isso que muitas vezes as pessoas que fazem degustação, né, de vinhos, elas não fazem a deglutição. Elas vão cheirar, né, vão ver o aspecto, né, então observa o aspecto, por isso que mexe o vinho naquela taça, então ele vê o aspecto, né, para ver teor alcoólico, se está realmente associado ao teor alcoólico que o vinho está dizendo, o tempo, né, de fermentação, na própria visão a gente analisa, quer dizer, a gente não, que eu não sou sommelier, a pessoa analisa.
E além disso, né, a pessoa vai ter, né, no final, a sensação quando ela coloca o vinho na boca e coloca lá no final, né, nessa região retronasal, ela consegue, né, já associar, né, e além do sabor, associar ao aroma que esse vinho, né, ou a bebida, ou algo que esteja degustando, pode estar associado. Tá? E essa questão do sabor, né, a gente só vai identificar o sabor por causa das papilas gustativas, né? E eu falei lá na aula de carboidratos, por exemplo, que a gente só associa os carboidratos simples, né, os monossacarídeos, com o sabor doce, justamente, né, porque eles vão se ligar às papilas gustativas, a esses receptores que tem aqui na língua, que se encaixa no receptor para doce. Então, a sensação que eu vou ter, né, justamente é essa de que o carboidrato simples, os monossacarídeos, eles têm o sabor doce, né? De forma semelhante, né? O que tem sabor salgado, sabor azedo e o amargo, né? Eles vão estar nessas regiões, né, da boca, e aí a gente consegue fazer, né, essa associação. Por isso, né, quando a gente faz degustação, o alimento ele precisa passar por dentro de toda a boca para eu ter, né, a sensação ideal, né, do sabor. E a audição, que eu perguntei a vocês no início, é justamente, né, esses sons ao mastigar. Também vai indicar a textura do alimento. Então, se é algo crocante, a gente sabe que vai fazer, mesmo de forma educada, uma zoadinha. Se é algo macio, a gente quase que não mastiga, a gente só, né, só sente o alimento se desfazendo na boca, né? Então, esses sons e o que remete à mastigação, a gente pode estar associando, né, à sensação, né, da audição. E por fim, no tato, né, lá na sua língua, é um músculo, e lá a gente vai ter essa sensação, né, de palatabilidade, de tato, né, deste alimento. Então, a própria pressão que o alimento faz na minha língua, a temperatura, né, a textura, se tem viscosidade, se tem adesividade. Então, lá na boca, eu tenho toda, né, essa sensação. E ainda tem aquela frase, né, por exemplo, no momento que está descendo pela garganta o alimento, e aí uma determinada empresa, né, falava que uma determinada cerveja descia redondo, né? O que é que eles queriam associar isso nos nossos sentidos é que é algo que desce suave, que a gente tem prazer de beber. Então, até as próprias propagandas, né, elas investem, né, nessa ideia de análise sensorial, né, do determinado, né, alimento. E a gente vai ter interações desses diferentes, né, sentidos. No momento que você vê uma xícara de café, isso para quem tem, né, tanto quem gosta, tanto quem não gosta, quais são as sensações e os sentidos que a gente aguça no momento que a gente vê um cafezinho ali quentinho? É uma pergunta, viu, gente? Eu sinto prazer, porque é muito bom. Então associa, né, o cheirinho do café, o café quentinho, né? Pelo menos na nossa cultura, nós tomamos café quente, a gente não toma café gelado. Então, quando você vê saindo aquela fumacinha e sentindo aquele cheirinho, a gente associa algo bom, algo muitas vezes de conforto, algo que vai relaxar. Né? Eu, sei lá, 8 anos atrás, eu não suportava café. Eu tomava o café uma vez na vida. Hoje, café é algo que me dá conforto, que me dá, né, prazer no momento que eu bebo, né? Relaxa muitas vezes a minha mente. Então, é algo, né, que muitas vezes depende, como eu falei mais uma vez, da cultura, e no momento que a gente tem contato com aquilo, né, que remete os nossos sentidos, a gente vai ter essa interação desses diferentes, né, sabores.
ou diferentes, desculpa, sentidos. Então, na visão eu vou ter, né? Vou poder avaliar as propriedades da cor, da aparência, muitas vezes da textura, da rugosidade do alimento, tá? Com o olfato, o odor e o aroma, tá? Então, eu associo, né, a esses dois mecanismos. O gosto, né, que vai ser lá nas papilas gustativas, vai ser realmente o sabor, o gosto do alimento. E no tato, né, lá na boca, eu vou ter, né, a sensação da temperatura do alimento, do peso, né, também da textura, também da rugosidade. E a audição, eu também vou estar avaliando a textura e a rugosidade do alimento. Falando ainda de aroma, né, e eu vou fazer um link quando eu for falar de proteína, né, em alguns alimentos industrializados, né, eles usam extremamente, né, essa associação. Muitos alimentos, né, eles dizem assim, ó, o alimento tem sabor morango, ele é de morango. Mas, na verdade, não é o sabor, né? O que você vai ter ali é o aroma, né? Vai ter conjugado ali, né? Há uns aminoácidos, né? O aroma do morango, e no momento que você come, né? E vai estar lá na região, né, retronasal, que aí você está lá comendo, você vai ter aquela sensação, né? E vai remeter a sua memória do gosto, né? Do morango. Mas você está comendo morango, não. Você está comendo algo que tem o aroma do morango e vai estar mexendo nesse sentido. Então, o próprio, né, estudo dos alimentos, essa associação dos alimentos, ele pode, né, estar associando, né, e trabalhando nesse sentido, e aí eu reduzo o preço, né, do alimento se eu adiciono somente o aroma e não a matéria-prima real ali. Então, como é que é avaliado? Então, eu sei que eu tenho que trabalhar todos esses sentidos, tem a questão da análise sensorial. Então, como é que a gente trabalha, né, essas análises sensoriais? Né? A gente tem um preparo da amostra, a apresentação dessas amostras para as pessoas que vão avaliar, sejam pessoas especialistas ou pessoas, né, que são somente consumidoras. Então, na sala tem que ter uma balança analítica, aproveita, termômetro, destilador de água, banho-maria, geladeira, fogão, bandeja, né, os recipientes, a ideia é que sejam de inox, limpos e sem odores, porque normalmente, né, quando são de aço inox ou são limpos, né, não tem esses odores ou sabores, eu não vou gerar confundimento na análise do alimento. A cor, né, que eu posso estar identificando o sabor, por exemplo, se eu quero saber se a pessoa que está comendo o meu produto, ele consegue identificar que o produto tem sabor laranja ou que tem sabor limão. E no próprio produto, ele já vai ter a cor que vai ser associada ao sabor, por exemplo, se for sabor limão, ele vai ser verdinho, se for sabor laranja, ele vai ser amarelinho. Então, eu não posso, né, deixar que a pessoa que vai estar avaliando, ela veja a real cor do alimento. Por quê? Porque às vezes ela vai gerar um confundimento na mente dela. Porque no momento que ela já vai olhar, ela já vai associar o verdinho ao limão e o amarelo ao sabor laranja. Mas não é o que eu quero. Eu quero saber se realmente no momento que ela come o alimento, ela vai identificar o sabor limão e vai identificar o sabor laranja. Então, muitas vezes, né, utiliza lâmpadas coloridas e não lâmpadas brancas, por exemplo, a lâmpada rosa, vermelha, e aí a pessoa não vai conseguir enxergar a cor real daquele alimento que ela vai estar ali avaliando. O odor, o aroma, a gente tem que tomar cuidado com a circulação adequada do ar, né, naquele ambiente. Então, normalmente o ambiente é com controle de entrada e saída de ar. Então, normalmente é um ambiente com ar-condicionado, onde controla, para não confundir o cheiro daquele alimento com o cheiro do ambiente. Né. O tato, o tamanho da amostra, deve ser suficiente para ser mordido, né, e movimentado, né, dentro da boca. Então, eu não posso ter um pedaço enorme e
não conseguir fazer esse movimento. E normalmente a gente usa códigos, né, não nomes. Então, por exemplo, o alimento 456. Então, depois a pessoa preenche a ficha, né, e vai dizer sobre o 456 e aí ela avalia o produto. Então, aqui são essas cabines. Normalmente a gente utiliza esse tipo de cabine para poder fazer análise. Olha aqui essa cabine onde, né, eu preciso que o indivíduo não veja a cor real do alimento para não gerar confundimento, faz o uso dessas luzes diferenciadas para não ter confundimento. Né? E aí a gente vai ter alguns métodos que vão estar associando essa análise. A gente tem o método sensorial afetivo, o método sensorial descritivo, né? E os métodos sensoriais, né, discriminativos. Então, quando eu falo desse método sensorial afetivo, é justamente isso. Se eu vou remeter, né, aceitação ou não, né? A pessoa, né, o objetivo vai ver as preferências e ele vai dizer assim, olha, vamos ver se esse produto tem aceitação. Então, faz o primeiro teste. Então, as pessoas que vão avaliar, elas vão ter que ver se elas se seriam um alimento que elas, ao provar, elas iriam adquirir o produto. Muitas vezes a gente vê isso em mercados, é uma forma até de eles associam o teste à propaganda, né? Em alguns supermercados, as pessoas às vezes estão lá com a bandejinha daquele biscoito, ou então fornecendo café de uma determinada empresa, e aí a pessoa que está aplicando ali, ela vai observar se depois, né, que a pessoa provou aquele alimento, ela vai até a estante e vai levar para comprar. Então, esse é um teste afetivo, é uma forma da gente avaliar. Se vocês não sabiam, né, normalmente vocês estão sendo avaliados, né, no momento que tem essas pessoas lá no mercado, e ela vai estar lá, de 10 pessoas, por exemplo, que ela deu né, o café ou deu o biscoito, quantas, né, compraram aquele produto. Então, é uma forma da gente estar vendo a aceitação no mercado. Ou, por exemplo, né, um teste, ainda em relação a esse teste, né, afetivo, seria a preferência de outra determinada, né, marca em detrimento de outro. Né? A gente também pode fazer essa avaliação no momento que a gente vê se o indivíduo ele compra a marca mais comum, que todo mundo compra, ou vai comprar aquela que foi apresentada para ele. O discriminativo, né, o nome já diz, ele vai discriminar, né, entre um teste, né, ou desculpa, um produto e outro. E aí a gente tem alguns testes de como a gente faz esse tipo de avaliação, tá? A gente tem um teste que se chama duo-trio, né? No total, a gente tem 3 amostras nesse teste. Uma amostra vai ser uma amostra de referência, ou seja, você vai apresentar lá para o indivíduo, né, 3 produtos, tá? Apresentou lá 1, 2, sei lá, 3 produtos para o indivíduo. Esse produto é o produto de referência. Então, o que ele tem que ver dentro desses dois, né, qual é igual àquele que você disse que é o produto de referência. E aí a ideia é que ele identifique a amostra igual, né? E aí é o que normalmente se faz para controle de qualidade, né, de bebidas alcoólicas, tá? Então, normalmente eu quero ver se a minha cerveja, né, aquela que eu sei que é o padrão melhor, eu pego uma de um lote X e dou aquela que eu já sei que saiu no padrão legal e pego uma de outro lote e uma outra cerveja de um outro fabricante. Essa é a que eu sei e dou a pessoa que vai avaliar. Essa é a referência. Pronto, agora dessas outras duas, você vai ter que comparar e dizer qual é a referência. E se as pessoas estiverem acertando, né, e associando ao sabor, significa que realmente está saindo de forma de qualidade a minha cerveja, por exemplo.
comparação pareada, a gente pode comparar os pares, né? E ver, por exemplo, essas duas, né? Qual é a mais intensa? Dessas duas, qual é que tem um sabor mais amargo? Qual é que tem um sabor mais doce? A gente pode fazer esse tipo de análise, tá? A amostra, ou desculpa, o teste triangular, o indivíduo ele vai receber duas amostras iguais, né? Ele vai receber, né, 3 amostras, né? Duas vão ser iguais, né? E uma vai ser diferente, né? E esse indivíduo ele tem que dizer qual é a amostra diferente. É bem parecido com o duotrio, só que no duotrio eu tinha que saber quais eram as iguais. Nesse caso, eu tenho que dizer dentro das 3, e eu não dou nenhuma amostra de referência, né? Diferente desse duotrio, eu já dava uma amostra ele de referência. Eu tenho 3 amostras, ele vai dizer assim, ó, dentro dessas 3, você tira só a que é diferente. Então, é uma forma também de avaliar, né, as diferenças das amostras, sendo, né, a metodologia diferente. Só para vocês não confundirem, tá? Esse teste do trio, o que é que acontece? Eu já dou a amostra que é para ele comparar e as outras duas, ele tem que me dizer qual é igual a essa daqui. No triangular, eu dou 3 amostras e aí ele vai provar as 3 amostras e tirar dessas 3 qual é a diferente. Então, eu não dou nenhuma referência. Ele tem que distinguir dentre os 3 quem é que vai ser igual e quem é que vai ser diferente. Certo? E o teste de ordenação, né? Você vai dar um monte de produto, um monte de amostra para o indivíduo e ele vai ter que alinhar de ordem crescente ou decrescente. Sei lá, ordem crescente onde ele acha que tem mais vitamina C, ordem crescente onde ele acha que tem mais carboidrato. Né? Então, vai ser, né, do menor para o maior, ou então do maior para o menor, se for decrescente. São formas discriminativas da gente avaliar. Então, de forma afetiva, a gente avalia de aceitação ou a preferência por aquela marca ou não. Discriminativo, onde eu consigo discriminar se tem diferença entre os produtos, se meu produto ele está sendo mais bem aceito, se eu consigo avaliar um produto que eu sei que está numa qualidade boa e eu pego um determinado lote e as pessoas continuam, né, tendo a mesma percepção, né, de qualidade do produto. E a gente tem um método, né, discriminativo, ou descritivo, desculpa, né, onde a gente vai ter uma análise descritiva de qualidade. Né? Então, o indivíduo ele vai ganhar uma ficha, né, e vai fazer alguns, né, atributos. Por exemplo, eu dei lá um café, eu quero que o indivíduo veja aquele café, e aí ele vai dizer se o café tem um atributo mais do fraco para o forte, né? Em relação ao aroma, é pouco intenso ou muito intenso? Né? Em relação ao sabor, ele realmente tem um sabor bom, ou um sabor ausente ou um sabor forte, né? Ou a textura, né? O café, quando eu coloco num determinado, né, quantidade, ele vai estar ralo ou não vai estar ralo. Então, tudo isso, né, a gente pode avaliar numa ficha diferente daqui que a gente faz, né, a comparação. E no de ordenação, a gente vai estar só comparando, né, os alimentos ali, dizendo quem tem mais, quem tem menos o alimento. Mas aqui eu posso discriminar e avaliar de forma descritiva todos os parâmetros de um único alimento, né? Não comparando o alimento com outro alimento, como é no teste, né, discriminativo. Ok? Alguma dúvida? Vamos fazer uns cálculozinhos? Bora, gente. Que animação é essa? Mais uns cálculozinhos, né, para, né, a gente compor, né, nossas
né, nossas análises, certo? Pode pegar aí papel, caneta, para a gente começar. Mentira, a gente não vai fazer cálculo nenhum, não, porque não tem cálculo, né? Ni análise, né? Sensorial. Mas tá Eu tava difícil, né? aqui pensando já, eu falei, meu Deus, que prova vai ser essa? Não tem cálculo, não, gente. Eu sempre faço essa brincadeira no final de análise sensorial para abusar vocês, tá? Mas para análise sensorial a gente não faz cálculo nenhum, é só percepção, análise, né? Essa associação. Já tava aqui imaginando que tipo de cálculo a gente ia fazer aqui, né? O teor do vinho, alguma coisa vai ser. Eu já tava pensando, eu digo, poxa, tem cálculo na moral. Pois é, não tem não. Tô zoando com vocês. A gente, né, quando a gente retornar, a gente vai fazer uma prática de análise sensorial. A gente vai fazer, né, como se fosse, né, nesse parâmetrozinho de percepção, a gente vai ter uma análise nesse sentido, tá? Torcendo para que seja com vinho. Não, com vinho não pode. Aí você quer que sua professora seja demitida, levando bebida alcoólica à faculdade. Não pode. Gostaria também, né? Gostaria bastante, mas não pode não. Certo? E agora, nesse momento, eu queria ver com vocês se ficou alguma dúvida, né, sobre o que a gente viu da disciplina. Né? A gente tem um tempinho ainda, tá? Que a gente possa, alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida, né, que ficou ainda, algo